Na costa da Ásia Menor havia uma cidade chamada Esmirna, conhecida por sua beleza e riqueza. Mas dentro daquela cidade próspera, existia uma igreja que vivia uma realidade completamente diferente. A igreja de Esmirna enfrentava pobreza, perseguição e sofrimento diário. Jesus Cristo se apresentou a essa igreja de uma forma especial. Ele disse: "Eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida." Não foi por acaso que ele escolheu essas palavras. Os cristãos de Esmirna estavam prestes a enfrentar a morte por causa de sua fé e precisavam ouvir de alguém que havia vencido a própria morte. A igreja de Esmirna vivia em tribulação constante. Eles eram pobres materialmente, despojados de seus bens por causa de sua fé em Cristo. Muitos haviam perdido seus empregos, suas propriedades e seus direitos como cidadãos. Além disso, enfrentavam blasfêmias daqueles que se diziam judeus, mas que, segundo as palavras de Jesus, eram na verdade uma sinagoga de Satanás, pois perseguiam os verdadeiros adoradores de Deus. A situação estava prestes a piorar. Jesus avisou que o diabo lançaria alguns deles na prisão para que fossem provados, e teriam uma tribulação de 10 dias. A perseguição estava às portas, e alguns enfrentariam a morte. Mas aqui está o que torna Esmirna tão especial. Jesus não tinha nenhuma crítica para fazer a essa igreja, nenhuma. E enquanto outras igrejas receberam repreensões por seus erros, Esmirna recebeu apenas reconhecimento e encorajamento. Jesus ele conhecia suas obras, sua tribulação e sua pobreza. Mas então ele fez uma declaração surpreendente. "Contudo, você é rico." Esmirna era pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. Eles haviam escolhido a fidelidade a Cristo acima do conforto material, e isso tinha valor eterno. A igreja de Esmirna permanecia fiel mesmo diante da perseguição violenta. Eles não negavam o nome de Jesus. Não importava o preço que tivessem que pagar. Enquanto outras igrejas lutavam com falsos ensinamentos e compromissos com o mundo, Esmirna se mantinha firme na verdade. Jesus deu apenas uma ordem a essa igreja sofredora: "Não temas as coisas que tens de sofrer." Era uma chamada à coragem. Ele não prometeu remover o sofrimento, mas prometeu estar com eles através dele. E então veio a grande exortação: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." A fidelidade não deveria durar apenas enquanto fosse conveniente ou seguro. Deveria durar, se necessário, até o último suspiro. Mas a recompensa tornava tudo valioso. Para aqueles que vencessem, que permanecessem fiéis até o fim, Jesus fez uma promessa extraordinária. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Os cristãos de Esmirna poderiam enfrentar a morte física por causa de sua fé. Poderiam ser martirizados, queimados, lançados às feras ou executados de outras formas terríveis, mas a segunda morte, a morte espiritual eterna, jamais os tocaria. Eles passariam da morte temporal diretamente para a vida eterna com Cristo. A igreja de Esmirna nos ensina que a fidelidade a Cristo pode custar tudo nesta vida, mas vale a pena por causa da vida futura. Ela nos mostra que podemos ser pobres aos olhos do mundo e ricos aos olhos de Deus. Nos ensina que não há vergonha em sofrer por Jesus. Apenas glória. Esmirna não tinha erros a corrigir, apenas uma corrida a terminar. E a promessa permanece até hoje para todos que, como aquela igreja antiga, escolhem permanecer fiéis a Jesus Cristo, não importa o custo. A coroa da vida os espera, e a segunda morte não terá poder algum sobre eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegou até aqui, deixa um like, e que Deus te abençoe.